Guto, como é que você encara essa partida com o Ceará, pelo fato de que, depois de ter vencido a última rodada, eles se tornaram, já eram, mas se tornaram ainda mais adversários diretos do Bahia? Se você pegar daqui até o final, independente de estar com uma pontuação baixa ou alta, qualquer equipe que enfrentar o Bahia é um adversário direto. É porque nós dependemos do triunfo para poder atingir nosso objetivo. Então a gente não pode pensar de maneira diferente. Independente de ser Ceará, independente de qual equipe que seja, nós temos que ter como meta e muito fixo na nossa cabeça o triunfo. E é assim que a gente pensa. Vencê-los. Guto, bom dia. Acompanhando a semana, o elenco participou no editório de vídeos da equipe do Ceará, tentando enquadrar, vamos dizer, a equipe no sistema deles, para que não seja surpreendido amanhã aqui. E qual foi a conversa que você teve com o elenco e também o aprendizado, né, da última rodada contra o Oeste, já que o Bahia precisava vencer para voltar ao G4, um jogo que teoricamente poderia ser fácil, mas o Oeste, de certa forma, complicou um pouco. Mas o que é que você pode passar para o elenco para que amanhã não possa se repetir a mesma atuação lá em São Paulo? Bom dia. Bom dia. Essa questão de vídeos, ela ocorre toda semana, às vezes 2 vezes na semana, até porque esse estudo é feito sobre cada adversário, isso é a rotina, né? E quando a gente tem mais tempo, a gente consegue trazer os treinamentos mais direcionados para o enfrentamento dos adversários. Nós fizemos isso também a semana passada contra o Oeste. Quanto à questão do Oeste, a gente não atingiu exatamente o objetivo que a gente queria, que era vencer. Mas se você pegar a estatística do Oeste dentro de casa, ele perdeu pouquíssimos jogos. O Oeste tem um número de derrotas maior fora de casa. Dentro é mais difícil. O próprio Ceará empatou. O jogo passado agora, um outro empate dentro de casa. Enfim, são raros os times que conseguiram surpreender o Oeste lá dentro. Nós até tivemos um volume de jogo um tanto interessante para a característica da equipe do Oeste, mas nós não conseguimos botar para dentro. Eu espero que a gente amanhã não esteja ansioso, que a gente possa ter a tranquilidade, que a gente possa ter o nível de confiança. O apoio do torcedor não preciso nem pedir. Eu acho que essa parceria está sendo fantástica e crescendo. Nós tivemos em São Paulo um apoio fantástico do torcedor lá. E eu acho que é justamente por essa parceria que traz muitas vezes essa tranquilidade, essa confiança que tem feito o Bahia ser forte dentro da arena. E a gente espera que amanhã possa ser novamente como tem sido os últimos jogos aqui. Bahia e Ceará são 2 times de tradição do Nordeste, né? E isso já é um clássico nordestino, mas nos últimos anos, nos últimos 2 anos principalmente, resultados adversos do Bahia diante do Ceará tornaram essa rivalidade ainda mais forte. O torcedor tem aquela coisa assim, pô, é o Ceará, é em casa, mas tem o Ceará. Como é que entra essa pitada de rivalidade? É algo a mais nesse jogo tão decisivo para o Bahia? Olha, com sinceridade, esse tipo de situação você está colocando e ela está externa. Porque dentro do nosso grupo, ele não entra como uma pitada a mais. Ele entra como uma necessidade de triunfo. Não como uma pitada a mais. E eu, por exemplo, até desconhecia esse algo a mais e esse momento não tão bom dentro da rivalidade de Bahia-Ceará. Mas o fato do Bahia jogar dentro de casa, o Bahia tem que se efetivar dentro do seu mando. Tem que ser forte e ultrapassar toda e qualquer barreira que o Ceará possa colocar. E tem que triunfar. Nesse momento, só existe um resultado que nos interessa. E é aí, por isso que nós vamos trabalhar. Aliás, todos os jogos dentro de casa, é assim que a gente tem trabalhado. E tem conseguido.
E dentro da nossa cabeça é conseguir também, dentro do Ceará, com todo respeito, a equipe do Ceará, que é uma equipe forte, não está à toa nessa situação, fez um primeiro turno fantástico, estava, se o campeonato acabasse no primeiro turno, teria sido promovido à divisão de elite, e vem buscando estar novamente dentro do G4 como nós. E nós não podemos bobear, não. Nós temos que fazer o jogo lá. Nós fizemos um jogo bom. Falar que de arbitragem mas no jogo lá, o gol do Ceará foi de forma irregular. E depois nós tivemos um gol anulado, que na análise ele era legal. Né? Então você vê, e foi um jogo difícil, 1-0, a gente estava começando o trabalho ainda aqui, e eu acho que, como você está dizendo, né, a situação da partida traz um jogo difícil, traz um jogo competitivo, mas nós já fizemos vários jogos com esse padrão aqui, e a gente espera novamente poder, ao final, estar colhendo o que a gente vem colhendo, principalmente no segundo turno, quando a gente só venceu dentro de casa. Que a gente possa vencer amanhã novamente, porque esse triunfo vai nos dar uma condição muito boa de tabela, dependendo dos resultados de hoje, podendo até ingressar no G4. Guto, bom dia. No último jogo você teve o desfalque do Hernani e do Moisés. Hernani por suspensão e Moisés por contusão. Esse jogo você não vai ter o Luiz Antônio. Já não é definido que René Júnior vai estar no lugar dele, e o que o senhor pode adiantar da escalação do jogo da manhã para a gente? Nada. Não posso adiantar nada. Desfalques vão ter todos os jogos. Eu não tenho que chorar os guerreiros que estão ausentes. Eles estão recarregando as baterias para os próximos confrontos. Eu tenho que exaltar os guerreiros que entram. E aquele que entrar pode ter certeza que vai fazer o seu melhor. E a gente espera que esse melhor dele possa estar agregando a equipe e possa estar somando para que a gente alcance o objetivo. Guto, eu sei que você não vai falar nem confirmar, mas eu queria só que você falasse o seguinte: quais são as qualidades do René que te agradam e que podem fazer a diferença diante do Ceará? O que é que muda? O Juninho ontem comentou que não faz tanta diferença em relação à característica do Luiz Antônio com o René. Quais são as características do René que te agradam, que podem fazer o Bahia funcionar diante do Ceará? Bom, falando especificamente do jogador, um jogador extremamente guerreiro, com nível de força, de confronto corpo a corpo muito bom, um jogador de boa estatura, que tem uma solidez de jogo aéreo, é um jogador que tem a facilidade e a visão de jogo, mesmo na função de volante, tem qualidades de meio articulador. É aquele volante articulador, aquele volante que tem qualidades para iniciar bem o jogo, da intermediária de defesa até a intermediária de ataque. É um jogador que a gente já havia trabalhado 2 vezes, em 2 oportunidades juntos, quando ele começou a decolar na carreira, e que, graças à sua seriedade e à sua qualidade, teve um up de carreira bastante interessante, participando em um clube grande dentro do país e depois saindo com uma transação internacional bem interessante para ele. No retorno, devido a alguns fatores de lesão, teve uma parada e agora está retomando sua qualidade de jogo em alta. E eu tenho certeza que se a gente optar por ele e ele estiver dentro daquilo que ele já fez em treinamentos e fez no último jogo, eu tenho certeza que ele pode ajudar muito. Agora, tudo passa pela nossa opção. Se vai ser ele, se vai ser Feijão, se vai ser Yuri, quem é que a gente possa escalar, vamos ver o que vai acontecer. Guto, voltando à questão voltando à questão do primeiro confronto com o Ceará lá no primeiro turno, o treinador já era você, no começo, mas já era você, o treinador era também o Sérgio Soares. Deixa de lado essa questão da arbitragem, que não tem como mudar, eu queria que você falasse um pouco daquele confronto, quais são, digamos assim,
O que é que você tira daquele confronto ali com o Ceará, de que você precisa que o time precisa estar bastante atento para esse jogo de volta? O Ceará é um time que tem uma transição muito forte. Tem alguns jogadores que têm, por característica, a transição e o 1 contra 1 muito intenso. Jogadores de força que rompem linhas na individualidade. E é uma equipe que, devido a isso, tem condições de jogar tanto de forma agressiva, como a hora que se retrai, uma equipe muito perigosa na transição, nos contra-ataques. Então nós temos que ter muita atenção, até porque a gente tem algumas características de jogo dentro de casa que pode facilitar algumas situações de contra-ataque. Se a gente conseguir ser forte em situações como a que eu penso, a gente pode ter sucesso. Mas se a gente falhar em algumas situações, a gente pode correr riscos muito maiores do que algumas equipes que a gente enfrentou aqui, justamente pela característica de alguns jogadores que eles têm. Duas em uma para finalizar. Você acha que existe algum tipo de... O Sérgio Soares ele trabalhou aqui ano passado durante um bom período, mas o time é bem diferente do ano passado. Você acha que ele tem algum tipo de vantagem por, digamos, conhecer o estádio, conhecer como a torcida joga com o time? Você acha que isso dá algum tipo de vantagem a ele nesse confronto de sábado? E a outra coisa é, qual o Bahia que o torcedor vai ver em campo? Qual é a pegada do Bahia nesse sábado? Bom, começando pela pegada do Bahia, eu acho que a pegada do Bahia não pode ser menos do que o Bahia tem tido nos jogos desse segundo turno, dentro de casa. Bahia agressivo, Bahia tentando se impor o tempo todo. Isso tem que ser o perfil. Agora, tudo depende da postura do adversário. Porque muitas vezes você quer ser agressivo e não consegue ser agressivo porque o adversário está num momento que não te permite, ele consegue bloquear algumas situações. O mental define muito. O Bahia aqui dentro consegue se sentir forte, consegue se sentir amparado, consegue ter alguns respaldos que não tem conseguido fora. E é justamente nesse mental que a gente tem batido muito, a gente tem melhorado, mas não tem sido efetivo. A gente espera que a gente possa aqui ser impositivo, como a gente foi, em partidas tão decisivas como essa de amanhã. Em relação a vantagens, eu acho que a vantagem ela só começa quando você tem um jogador a menos, né? Aí a vantagem para o outro, um jogador a mais. E se você não estiver se alimentando mentalmente da situação, nem isso. Porque quando o CRB nós tivemos um jogador a mais e nós não usamos dessa vantagem. Muito pelo contrário, nós nos fragilizamos dentro dessa vantagem. Então, vantagem é você estar mentalmente forte, decidido, convicto daquilo que você quer dentro de campo e brigar incessantemente para alcançar seu objetivo do primeiro ao último minuto, do primeiro ao último apito. Pronto, professor. 8h59 e 55.